Novembro chegou, o ano está oficialmente acabando e hoje eu queria conversar com vocês sobre 13º. Olá, investidor! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E a questão é o seguinte, né? Agora, assim, no final do ano, todos os assalariados CLT recebem o 13º. Eu sei que tem muita gente que às vezes recebe adiantado, pelo menos uma parcela, mas eu acho que ainda é tempo para a gente conversar sobre isso, sobre o que fazer com o 13º e como talvez aproveitar ele de uma forma melhor para de fato fechar o ano melhor e começar a pensar em um 2023 também melhor do que 2022. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de começar a investir mensalmente, porque de fato não sobra dinheiro. A pessoa ou precisa ou simplesmente está muito habituada a gastar todo o dinheiro que recebe ali todo mês. A solução para isso, de fato perene, sólida, é sempre preocupar em ganhar mais e gastar menos. Procurar viver num padrão de vida num nível abaixo do que a totalidade do seu salário poderia pagar, para de fato a gente conseguir todo mês guardar pensando no futuro. Mas isso são soluções mais de longo prazo. A gente não consegue de um dia para outro mudar esses gastos. A intenção ela tem que existir de um dia para o outro, mas a gente precisa de tempo para se organizar melhor e procurar ganhar mais, sem aumentar o nosso custo de vida, para de fato começar a sobrar dinheiro sempre, né? Mas então esse 13º, né, é um dinheiro que não necessariamente você precisaria para gastar nas suas contas normais, mas apesar disso, muita gente antes de receber esse dinheiro já está planejando com o que gastar. E por que talvez a gente não aproveitar e mudar esse pensamento para já ir pensando com o que a gente pode investir esse dinheiro? Nem que seja uma parte dele, né? Não necessariamente o valor todo, às vezes de fato não vai ser possível tudo agora, mas uma parte já ir pensando no que você pode investir. Beleza, mas então na prática, né? O que eu coloco esse dinheiro que eu recebi ali no final do ano, que era um dinheiro a mais ali, uma bonificação para quem é CLT? A minha primeira sugestão, e sempre quando se fala de investimentos, na minha opinião, a gente sempre tem que começar com esse ponto, que é começar a construir uma reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai colocar investido num lugar que não vai render muito, mas vai estar sempre crescendo de pouquinho em pouquinho. A ideia é não correr o risco de você precisar desse dinheiro e no dia que você precisar, ele está menos do que quando você colocou, por exemplo. Então, duas coisas que você precisa nesse investimento. É segurança, então ter certeza que o dinheiro está ali por você sempre crescendo um pouquinho, e liquidez. Então, saber que você pode tirar ele com muita facilidade, no máximo de um dia para o outro, se não no mesmo dia. Porque é para de fato emergências, né? Imprevistos acontecem e a gente tem que estar preparado para lidar com ele. Porque se, por exemplo, acontece de alguém na sua família ficar doente, vocês precisam comprar um remédio caríssimo, você não tem esse dinheiro guardado, isso vira uma dívida para alguém ali. Então, é melhor estar prevenido para qualquer situação, né? Um carro que estraga, alguma coisa na casa que precisa resolver um problema, você fica mais prevenido. E o cálculo que a gente faz é sempre de 3 a 12 meses do seu gasto mensal. Então, por exemplo, se você gasta R$ 3.000 por mês, no mínimo você deveria ter R$ 9.000 guardado nessa reserva de emergência. E esse cálculo também é muito pensando no caso de se, por exemplo, você deixa de ter a sua renda de um dia para o outro porque foi demitido, porque ficou doente ou qualquer coisa assim, você tem esse dinheiro separado para pagar seus custos mensais por algum tempo e ter tempo para se reorganizar e pensar isso no futuro. Eu sempre gosto de usar 6 meses, então eu considero que se você gasta R$ 3.000, você deveria preocupar em chegar até R$ 18.000 nessa sua reserva de emergência. Eu sei que é muito dinheiro, né? É difícil para alguém guardar ali 3 vezes ou 6 vezes
o que você gasta mensalmente. Mas tem que ser uma meta mais de longo prazo e até ter pelo menos 3 meses, eu considero que você não pode investir em mais nada. Você tem que guardar para reserva de emergência. Então, se você tem essa opção de guardar um pouquinho agora, né, ainda que esteja longe do objetivo, talvez o 13º deveria ir uma parte, pelo menos, para essa sua reserva de emergência. Depois de ter a reserva de emergência, eu considero que é bem importante pensar em pagar as dívidas antecipado. Então, assim, primeiro a reserva, mesmo que você tenha uma dívida que você poderia adiantar ali, você tem que ter uma reserva apesar disso. E aí, depois que você tem ali essa reserva, no mínimo esses 3 meses, é interessante você pensar em adiantar pagamento de dívida para, consequentemente, diminuir os juros que você está pagando. E eu sei que isso não parece, de fato, um investimento, né? Que a gente fala muito mais de mercado, investir no mercado financeiro. De certa forma, nesse caso, você está investindo na sua tranquilidade. Mas além disso, né, a maior parte, a grandíssima parte das dívidas, dos empréstimos, os juros que você paga nele é maior do que a rentabilidade que normalmente você vai ter com investimentos. Então não vale a pena você ficar investindo enquanto você tiver dívidas para pagar. É melhor inverter essa ordem, garantir que você está ficando livre dessas dívidas o mais rápido possível e aí, depois disso, você vai de fato ter a tranquilidade de investir sem estar se expondo, né? Porque eu considero que quem tem dívida tem mais vulnerabilidade, tá? Tem que considerar que tudo vai dar certo e a gente sabe que muitas vezes não é assim que funciona. Então, quanto antes ficar livre de dívidas é melhor. Mas beleza, seu caso não é nenhum desses dois. Você já tem sua reserva de emergência montada, você não tem dívidas. E aí, né? O que eu posso fazer com esse dinheiro do 13º? Você pode começar a explorar outros tipos de investimento. Então, por exemplo, se você acha que você vai usar esse dinheiro em algum prazo aí, vai precisar ir daqui a 1, 2 anos, você pode pegar um título de renda fixa que tenha esse prazo, né, de vencimento adequado ao momento que você vai precisar desse dinheiro. Às vezes até um pouco antes. Se eu precisar desse dinheiro se eu considero que eu preciso desse dinheiro em janeiro de 24, eu faço um investimento que vence em dezembro de 2023, por exemplo. E aí, inclusive, a gente está em um bom momento para fazer isso, porque a gente tem a renda fixa pagando muito bem, né, com altas rentabilidades. Inclusive, se você quiser que eu fale mais no detalhe sobre isso, sobre a renda fixa e o momento que a gente vive agora, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico para isso. E outras opções de investimento que você pode ter também podem ser mais voltadas para o seu perfil de risco. Então, se você é uma pessoa que é mais conservador, faz sentido ficar nessa primeira opção agora que eu falei, que seria investir em outras rendas fixas ali, com prazos diferentes, uma rentabilidade maior do que a da reserva de emergência. Mas se você está disposto a começar a correr um pouco mais de risco e investir em coisas diferentes, pode ser interessante você começar a incluir algum fundo imobiliário ou alguma ação na sua carteira de investimentos, se for um dinheiro que você não planeja usar para os próximos, no mínimo uns 3 anos, mas de preferência mais. Se é para você que já está pensando em, de fato, ter uma carteira de investimentos mais voltada para o longo prazo. E aí esse é um dinheiro que você pode pegar ali, pelo menos uma parte, para de fato começar a testar isso, usar isso como um incentivo para explorar investimentos diferentes que podem ser muito interessantes para o seu futuro. Se você tiver algum caso específico, se você quiser que eu dê a minha opinião especificamente sobre a sua situação e sugestões ali sobre o 13º, deixa também aqui nos comentários que a gente pode ir conversando sobre isso. O objetivo aqui é, de fato, trazer novas visões e procurar ajudar vocês a serem cada vez melhores e lidar melhor com o dinheiro ao longo do tempo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele, é muito importante para o canal e a gente se vê na próxima. Obrigada, investidor. Tchau, tchau.